11 horas 9 minutos. 11h09, começamos a partir de agora o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática, segunda-feira, com oferecimento de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário Ótica Martinato, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Também estamos aqui ao vivo para a Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. E financiamento garantido para a sua empresa RS Garante. Segundou e na segunda-feira todo mundo já sabe que nós reunimos aqui, né, esta figura impoluta, coisa de mais velha que andar pra frente, mas eu acho bacana esses termos, porque ninguém nem sabe mais o que é, né? Enfim, Ronaldo Velho Bueno, disse que eu queria estar falando. Ronaldo é jornalista, ele é mestre em letras e cultura, doutor, não mestre, né? O doutorado vai começar agora daqui um pouquinho, né? Começou semana passada. Minhas armas de Jesus. Sucesso. Sucesso. Obrigado, Beverly. O Ronaldo gosta de estudar, é um estudante, aliás, uma coisa que é um privilégio de poucos, né? Gostar de estudar. Muita gente estuda, mas gostar nem todo mundo gosta, né, Ronaldo? Eu adquiri esse gosto, né? Porque o meu início, a minha trajetória na escola, eu queria fugir pelo buraco da fechadura. Sério, quando eu era Ronaldo? criança. Não consigo nem imaginar tu sendo assim. Odiava ir para a escola quando eu era criança. Olha. Ali no meu pré, né? Sim, Eu queria não fugir sabia disso. pelo buraco da fechadura, era o meu sonho. Olha. E olha só, hoje estou aqui, estudante eterno, né? Iniciando o doutorado. Exatamente. Que não é fácil, parabéns por isso. Eu gosto de estudar, sempre gostei. Sempre gostei de estudar. Ponto, terminou por aí a minha história. Nada de novo a acrescentar, não fui longe, né? O máximo que eu fiz foi uma especialização, mas eu acho bacana estudar. E eu estou falando isso, veja, eu mesma me dei um nó no meu próprio pé, né? Porque eu acabei dizendo que eu encerrei por aí, mas não é verdade. A pessoa que gosta de verdade de estudar, ela se torna um estudante, mesmo quando este estudo ele não é secular, que não vai te dar um certificado, etc. Então, com certificado, graduação, pós-graduação, eu encerrei. Não segui adiante, mas eu tenho um grupo, Ronaldo, de estudos para temas que eu gosto, uma espécie de confraria, todo domingo de manhã, há muitos anos. Porque ser estudante é uma postura, né? Mais do que um título ou do que algo que lugar esteja... em si, né? do que uma matrícula, do que estar matriculado em determinado curso, né? Existem muitas pessoas que estudam de forma autodidata, existem os clubes de estudo, clube de leitura, pessoas que se encontram para falar sobre N assuntos, né? Então, essa é uma característica nossa, humana, de estar sempre inquieto e insatisfeito com as coisas atuais que a gente sabe, né? É verdade. E muda também o jeito de pensar, porque eu mesma estava dizendo, eu encerrei como se tudo que a gente fizesse tivesse que ter um certificado para você comprovar que fez e colocar, entre aspas, num currículo. A gente pode colocar mesmo com o nosso certificado o que a gente sabe como entrega num currículo. É que os tempos mudaram, né? A minha lógica ainda ficou num lugar que já está ultrapassado, só para me corrigir aqui. Já ultrapassou, não é mais assim. 11 horas e 13 minutos. Ronaldo, brinquei com palavras, porque como a gente... somos jornalistas, né? Pessoas que trabalham com palavra. Eu amo palavras, né? Eu lembro que quando eu era guria mais jovem, eu abria o dicionário. Hoje as pessoas nem têm mais dicionário físico, né? O dicionário online. Eu também uso dicionário online, mas ainda tenho físico em casa. Mas na ocasião não tinha, Ronaldo. E eu tinha sempre comigo, na minha mochila, na minha pasta, um dicionário, um Aurélio, né? E volta e meia, quando não tinha nada para fazer, eu abria e ficava tipo assim, ia lá no ar e ficava tentando catar aprendendo. uma palavra que eu não conhecia, uma palavra nova, né? Uma palavra que eu não conhecia, e assim sucessivamente. E dessas a gente vai descobrindo algumas palavras que agora eu brinco, né? A gente usa e ninguém mais nem sabe o que significa, né? Mas é bacana a gente conhecer, ampliar o repertório, ampliar o vocabulário, que uma é consequência da outra, né? Eu jogo todos os dias um joguinho aqui no aplicativo do G1. O aplicativo de notícias tem uma aba de jogos e tem um jogo chamado Soletra. Todos os dias eles dão 7 letras
E você tem que formar quantas palavras for possível com essas 7 Olha. letras. E daí você vai brincando ali, vai jogando, né? Olha, É, Ronaldo, ensinando o caminho da roça para as é. pessoas. Legal, porque é como se fosse Vai uma. exercitando, né, a mente. Exato, vai exercitando a mente. Gostei. Todos os dias são 7 letras diferentes e tem uma letra obrigatória. Por exemplo, a letra G. Então, a palavra tem que ter a letra G. Todas as palavras que você formar, pode ter as outras 6, e daí você vai brincando, ele vai formando as palavras, né? Legal, isso é bem Nunca legal. consegui completar todas, né? Porque Sério? são sempre muitas palavras à disposição, né? Sim. É verdade, se a gente parar para pensar, sempre tem. É. Mas é uma forma, inclusive, de combater o Alzheimer, de prevenir, né? De combater, não, de prevenir o Alzheimer, de fazer, enfim, fazer com que a tua cabeça, o teu cérebro fique mais ativo, né? A gente acaba não pensando muito. Falando em pensar muito e pensar pouco, vamos falar sobre. O tema de hoje tem a ver com inverno, cultura e como a gente se relaciona com o nosso palato, né? A gente já fez um programa aqui, Ronaldo, se eu não me engano, foi sobre as comidas, né? De inverno, não foi? A gente A falou da gente fez sopa sobre as sopa de. comidas ou sobre as bebidas? Eu não Agora me eu fiquei na lembro. dúvida. Eu acho que a gente fez sobre as comidas. Sobre as Era comidas? sopa de anholine. Eu lembro das bebidas que a gente falou, do quentão. Será que a gente trocou? Eu tô trocando as bolas? Eu fiquei com a impressão que das Eu bebidas a vou. gente fez. Mas a gente pode fazer um combo. Um combo, então. Comidas e bebidas de Isso, inverno. que combina. Eu lembro do quentão, porque foi em junho, né? A gente falou do quentão, Falamos do falamos do quentão. vinho, acho que tu tens razão. E tá aberta a temporada da sopa, né? Aliás, esse final de semana eu abusei, fiz sopa. Aberta não, tá quase fechando, Beverly. Ah, não, tá aberta. Enquanto não fecha, tá aberta, Continua. Ronaldo. Enquanto tá aberta, não fechou, Ronaldo. Não- Porque trago boas É. notícias para quem não gosta de frio. Falta 40 dias para a primavera, né? Sim. Ah, Aproximadamente. tem gente que diz que sopa é só sopa de anholine, né? Ou capelete, como quiser. Mas eu adoro sopa creme, por exemplo, Eu né? também. Na casa do meu pai, se eu fizer sopa creme, ele me diz que não é sopa, né? Não é Sopa janta? Sopa creme não é sopa. Não, 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 não. Para ele, sopa é canja de galinha ou sopa de anholine. E deu. E só. E só. É. Veja como é uma questão cultural, né? Uma sopa que eu não gosto, e muita gente gosta, é a de arroz. Que é uma sopa do tipo canja, né? É o É. caldo de galinha com Pra mim me dá a o impressão arroz. que eu tô doente, daí eu não gosto. É sopa de doente. É canja, isso é aquela canjinha. Tem gente que bota uma batatinha que é pra dar. Ela desfila. Não me convide. Dá uma desfiladinha ali naquela sopa, assim, uma mão passando, né? Guarda-graça. Eu, particularmente, gosto de todos os tipos de sopa, mas Aham. essa é que eu menos gosto, Ronaldo. Eu gosto de sopa, a de feijão também é muito boa, né? Boa. A minestra que a gente chama, né? Ou com a massinha, ou com legume também. A de massinha com feijão é a minestra, não é isso? Ou é a de legume, eu não sei o nome Não, acho que técnico. a minestra é a de feijão, não é? Italianos de plantão, nos ajudem, por gentileza, né? É. Como é que é a receita original da minestra? Aliás, a sopa de anholine, eu descobri, né? Que a anholine ou capelete tem a ver com a região da Itália, da qual vieram os imigrantes, que diziam assim o assado, né? Uhum. Mas é a mesma coisa, elas são a mesma sopa, né? Tem uma outra, que é um outro nome que varia, que daí sim é o jeito de fazer um pouquinho diferente. Mas é isso, capelete ou anholine fala da mesma sopa, de regiões diferentes. E elas foram adaptadas, né, conforme ingredientes que tinham à disposição aqui na América, né? Assim Sim. como o quentão. Acho que foi. Agora falando no quentão e na sopa, acredito que o nosso programa tenha sido sobre as bebidas de inverno, porque eu recordo de ter falado sobre a adaptação do quentão, que era uma bebida que já existia na Itália, né? O vinho quente ou o vinho fervido, e como ele foi adaptado aqui no Brasil, né? Na Serra Gaúcha, especialmente. O quentão em outras regiões do Brasil ele é feito com cachaça, né? E nós aqui fazemos com o vinho, dá para misturar com a cachaça também e adiciona o cravo da Índia, o pau de canela, né? Outros ingredientes à nossa disposição. Achei o programa, foi no dia 23 de junho, eram bebidas de inverno. Você tem razão. Então vamos com comidas, mas se quiser falar de bebida também, já não tem problema. Já começamos com a sopa, né? Já começamos com a sopa aqui. Agora, um ponto interessante, falar sobre comida de inverno, por mais que a gente esteja na reta final dessa época do ano, né?
Eu creio que falar de comida, e é sempre muito bom, né? Para E quem ainda mais gosta de comer, perto do perto do meio-dia. meio-dia, para quem Meu está nos Deus. ouvindo, talvez fazendo almoço enquanto Jesus. está nos acompanhando, mas talvez seja uma das melhores formas para a gente conhecer a essência de um lugar, a cultura de um lugar, seja esse mergulho saboroso nas receitas típicas, né? Por isso que quando a gente viaja é muito interessante conhecer o que se come em determinado lugar. Eu raramente numa viagem vou ir num fast food, num McDonald's da vida, né? Acho que cada um tem a liberdade de ir, de comer, se gostar, maravilha. Mas as redes de fast food ou as redes franqueadas, elas têm como uma das características a reprodutibilidade, ou seja, a reprodução em larga escala de forma muito semelhante. O hambúrguer que você come num McDonald's, num Bob's, num Burger King, aqui em Caxias, vai ser muito parecido com o que você come em Manaus, em Salvador, na Bahia, Em em Londres. Brasília, em Londres. Uhum. É um padrão que é feito e reproduzido em larga escala. O sabor é praticamente o mesmo, os ingredientes são praticamente os mesmos, o que vai dar uma experiência garantida, né? De sabor, de padrão, um modo de preparo, né? Até de quantidade. De quantidade, Que os é interessante. Isso também é pesos. interessante, tem a ver com a cultura. É, Quantidade. exatamente. Agora, se você vai num restaurante típico de cada uma dessas cidades que eu mencionei, a experiência vai ser completamente diferente. Do uso dos ingredientes, ao cardápio que é preparado, à quantidade também. Uma coisa que caracteriza a nossa gastronomia aqui da Serra Gaúcha é justamente a fartura, além da qualidade, né? Porque a nossa culinária aqui é uma delícia. Eu acho uma das melhores que eu já provei, assim. Claro que aqui eu estou falando uma opinião carregada de um ponto Sim, de vista sim, de localismo, né? A gente sim. tem essa defesa pela nossa gastronomia Mas aqui. para mim, eu concordo contigo. As melhores comidas são comidas do Sul, em especial do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Olha, assina embaixo. Eu acho que Fechou? a gente tem um gosto parecido, porque são culinárias que têm aquele aspecto caseiro, simples, extremamente saboroso e algo que é muito parecido em Minas com o nosso estilo aqui é a fartura, né? E isso me agrada. Eu gosto de mesas cheias, Farta. com Uhum, quantidade, com uhum. variedade, Variedade, aqueles gosto. panelões de Colorido. comida. Isso é uma delícia, né? E quando você viaja, eu tenho essa postura de procurar comer pratos típicos, coisas que se só comeria daquela forma naquele local. Se a gente vai para a praia, uma cidade litorânea, o que são? São os restaurantes que servem peixe, Frutos fruto do do mar. mar. Uhum. A gente quer provar o camarão, que aqui na serra ele tem um preço mais elevado. Às vezes na praia a gente consegue aqueles pratos de camarão mais baratos, ou peixe de água salgada, por exemplo, que a gente não encontra tão facilmente por aqui. Se a gente vai para Minas Gerais, a gente quer provar o pão de queijo, o queijo que é feito nas Serras Mineiras. Quando a gente vai para São Paulo, a gente procura. Na cidade de São Paulo tem aquele típico sanduíche de mortadela do mercado público, que vai quase 1 quilo de mortadela dentro de 2 fatias de pão, né? Que é uma delícia também. Mas por que eu trago esses Adoro ir para pizzaria em exemplos? São Paulo, porque São Paulo é a capital das Da pizzarias, pizza. É, mas não tem nenhuma pizza parecida com as nossas. É muito é engraçado. diferente, né, do Totalmente. nosso rodízio de pizza. Totalmente. Aliás, a pizza também é um alimento que, na sua origem, ela demonstra uma improvisação tremenda, né? Porque a massa da pizza é muito simples, é farinha, água e fermento, ou seja, 3 ingredientes básicos, e você recheia ou cobre, né? Eu acho estranho falar recheio de pizza porque parece que o No recheio meio. precisa estar dentro, né? Mas a cobertura ou o sabor da pizza pode ser adaptado com aquilo que você tem, né? Esse é um dos fatores que ajudou na popularização da pizza ao longo dos tempos, né? Você tem ali molho de tomate, daí tem presunto, não tem presunto, não vai.
né? Daí vai queijo. Era para ir, mas não tem, Não vai tem, outra não vai. coisa. Dá azeitona, não tem azeitona, não vai azeitona, né? Tem É cebola, verdade. vai cebola. Aham. Então, a pizza tem esse aspecto da adaptação, de criação de sabores, né? Que facilitou a popularização. Hoje o Brasil, se eu não estou enganado, é o segundo ou o terceiro país com maior consumo de pizza, e São Paulo é a cidade no mundo, né, com Que mais maior consome. consumo per Uhum. capita de pizza, né? Por isso tem essa condição aí de capital das pizzas. Mas tudo isso que a gente fala tem um aspecto cultural ligado de que para conhecer um lugar, a gente precisa conhecer os costumes de alimentação também, né? Muitas coisas formam a nossa personalidade, a nossa identidade, as identidades locais, né? O que que nos torna gaúchos da Serra, né? Por que que eu coloco da Serra? Porque no próprio Rio Grande do Sul nós temos diferentes estilos de vida, diferentes modos de ser, né? O gaúcho da Serra tem um estilo de vida que é diferente do gaúcho da campanha, diferente do gaúcho da Zona Sul ou da região metropolitana. São diferenças culturais, e essas diferenças se manifestam no jeito de falar, os sotaques são diferentes, né? Talvez uma pessoa de fora do estado coloque todo mundo num mesmo balaio, vamos colocar essa expressão mais simples, né? O sotaque gaúcho. Não, nós temos sotaques diferentes dentro do próprio Rio Grande do Sul, assim como em Minas Gerais tem lá 4, 5 regiões com sotaques diferentes, como no estado de São Paulo também, né? Tem o sotaque da capital, tem o sotaque da periferia da cidade de São Paulo, o do interior, né? Aquele sotaque mais caipira que a gente vê em alguns filmes, em algumas novelas, assim como nos 9 estados da região Nordeste, internamente na Bahia, que é um estado gigantesco, tem sotaques diferentes lá dentro. Então, é uma multiplicidade cultural num país do tamanho como o nosso, no Brasil, que as coisas se manifestam de maneiras diferentes. No Rio Grande do Sul, nós temos ali essas nossas micro-regiões. E aqui na Serra Gaúcha, nós temos algumas características muito específicas, né? Nós temos essa mistura de costumes que são dos descendentes de italianos, de alemães, dos povos indígenas, descendentes de portugueses, de gaúchos de outras regiões, né? Pessoas que vieram da fronteira da Argentina, do Uruguai, vieram aqui para a Serra também, e se formou essa mistura. A gente pode trazer alguns pratos bem típicos de cada uma delas, né? Se a gente pega pratos de inverno, né? O pinhão é uma semente que era consumida pelos povos indígenas, né? Então, antes da chegada dos imigrantes europeus aqui nessa região, já se tinha o costume de comer a semente do pinhão. E o que sobrava dos bugios, né? Hoje é o contrário. E das Hoje gralhas, né? isso, as aves e eu falo dos bugios porque eles estão em extinção, né? Justamente por esse fato, né? E são tão bonitinhos, né? Os Eu bugios. nunca, eu vi acho que uma vez só, Ronaldo, quando eu era criança. Nunca mais vi, não tem mais populações visíveis, né? Eles se escondem, né? Se escondem, exatamente. Os bugios, né? Aqui na toda a região da Serra. Uhum. E os pássaros tiveram ou têm uma função extremamente importante na reprodução do pinheiro araucária, né? Porque eles pegam a semente, no caso o pinhão, e enterram para esconder, né, o alimento para consumir depois. Acontece que eles esquecem muitas vezes onde que foi enterrado e ali nasce um pinheiro, né? Então, o consumo da semente do pinhão hoje é um hábito que nós temos aqui, né? O Paçoca pinhão, de pinhão. seja ele cozido Aham. ou sapecado no fogão a lenha, eu prefiro o cozido na água, só água e sal, Uhum. o jeito que eu gosto de comer o pinhão, mas muita gente prefere na chapa do fogão a lenha, Uhum. né? Que também fica uma delícia. Ele fica um pouquinho mais durinho, né? Uhum. No fogão a lenha. Esse é um costume que veio dos povos indígenas que aqui viviam antes da chegada dos imigrantes. Se a gente vê um outro prato que eu diria que ele é do ano inteiro, mas no inverno fica mais gostoso, que é a polenta mole. A polenta, ela já é uma tradição dos imigrantes italianos. E tem uma origem histórica interessantíssima, porque
Quando os imigrantes aqui chegaram, com todas aquelas dificuldades geográficas, né? Aqui é uma região muito acidentada, Montanhosa, né? montanhosa, de difícil manejo da terra. O milho, ele é uma cultura mais rápida. Foi a primeira cultura a ser implantada aqui na região pelos imigrantes, né? A plantação do milho, ele cresce rápido, dá para fazer a colheita antes do trigo, por exemplo, e daí do grão do milho você já transforma ele na farinha e com água já vira a nossa típica polenta Polentinha. aqui da região. Então, é um prato que hoje a gente tem como típico e que a gente, muitas pessoas têm a memória afetiva, lembrando das avós, das mães fazendo a polenta, que é um prato que nasce da dificuldade de cultivo da região. E veja como se traduz em cultura, né? Por exemplo, daqui uns dias a gente vai viver a experiência da Festa Nacional da Uva, que uma das atrações tradicionais das últimas edições é o tombo da polenta. Não é nem comer a polenta, é ver, né, como ela é feita e virar o tacho, né? O tombo da polenta, que eu acho sensacional. Eu não fico nem perto. Tem medo? Vai que respinga uma polenta quente ali na gente, né? Para nós que vivemos a experiência em casa, a gente sabe Eu gosto de ver de longe o tombo da polenta. Mas eu acho bonito. Uma vez, como repórter, eu fui cobrir o tombo da polenta em Monte Belo do Sul, né? Sim, que tem uma festa específica Isso. num final de semana e é muito divertida, né? E agora também tem na Festa da Uva. Sim. O tombo da polenta. Sim, aí tu já faz assim, né? Já coloca a mãozinha na frente. Já vou de escudo, né? O escudo pode ser um muito prato, depois isso a gente aí. já se serve ali, um prato fundo. Tem a ver com a nossa cultura. A gente está falando dessas relações, né? Um jeito não só de se alimentar, mas é um jeito de estar no mundo, né, Ronaldo? Exatamente. Os descendentes de imigrantes alemães têm também aquele prato que é o joelho de porco. Né? Faz o joelho de porco refogado com o repolho, né? Eu não lembro agora o nome específico do prato, mas o joelho de porco preparado... Chucrute, não é? Chucrute, acredito? Não, chucrute acho que é o repolho cozido com linguiça no meio, acho que deve ser. Até vou não pesquisar recordo aqui. agora. Mas esse é um prato tipicamente dos descendentes de imigrantes alemães. Então, que também tem eu não pesquisei, não trago essa informação, mas sempre tem algum motivo específico que levou a esse prato se popularizar e está enraizado, né? E tem essa ligação com a cultura local. Eisben, joelho de porco com chucrute. O chucrute, que é o repolho que eu te falei, então é o Eisben, que é o joelho de porco com chucrute. E estava pesquisando aqui também, tem a cuca saída do forno, né? A cuca quente, que também é um prato típico dos alemães no inverno. Então, nós temos todas essas... Ou a mistura, né? Essa coisa de comer o doce com o salgado numa única refeição. Tipicamente, para nós, pelo menos aqui da Serra, nós levamos isso como a gente costuma, né? Cultura germânica. Não necessariamente é um prato típico da Alemanha, por vezes, como você falou, é um prato típico específico, mas só colocar, por exemplo, carnes com geleia, que é uma moda, virou uma febre, né? As pessoas usam muito, gourmetizamos essa experiência, é uma experiência que remete ao estilo germânico, mesmo que não seja, né, Ronaldo? Mesmo que não seja exatamente. Porque assim como o idioma, o italiano que é falado aqui na região, né? Ele é um idioma nascido no Brasil, que nasce da mistura dos diversos falares, das diversas línguas, das regiões diferentes da Itália que vieram aqui para a Serra Gaúcha, e houve uma mistura inclusive com o português que aqui se falava. Então, é um idioma nascido no Brasil. Da mesma forma, a gente tem nos pratos aqui da Serra Gaúcha uma gastronomia típica da Serra Gaúcha. Às vezes a gente faz um pouquinho de confusão, né, Beverly, de dizer que aqui na nossa região é a gastronomia italiana. Não, a gastronomia italiana a gente encontra na Itália. A gastronomia alemã a gente encontra na Alemanha. A gente costumava dizer típica, né? Típica, ainda assim não está bem correto. Mas né? mesmo assim tem muitas diferenças, porque se adaptaram os pratos de acordo com os ingredientes que tinham à disposição aqui na região e com a mistura
que só foi possível aqui, que é a mistura com os povos da fronteira, com os povos indígenas, com os povos de outras regiões da Europa que imigraram. Então, tem uma mistura que só aconteceu aqui. Uhum. E isso tornou, se a gente vai para qualquer região da Itália ou da Alemanha hoje, a gente não encontra exatamente os mesmos pratos que a gente tem aqui na Serra Gaúcha. Por quê? Porque aqui se desenvolveu de uma forma histórica específica. Né? Isso é importante a gente ter o entendimento, né? Até mesmo a pizza, né? A pizza que a gente come aqui não é a mesma pizza que se come lá. Totalmente Né? A sopa de diferente. agnoline ou de capelete que a gente come aqui não é a mesma sopa que se come lá. Porque os ingredientes são diferentes, o jeito de se fazer é diferente também. Uhum. Que se adaptou de acordo com as nossas características, né? A polenta daqui, a gente estava falando antes da história da polenta, né? Que tem a ver com esses primeiros anos de dificuldades enfrentadas pelos imigrantes aqui na região, com essa dificuldade de se cultivar outras culturas, com o medo da fome, da pobreza se repetir como acontecia na Europa. Então, se cria esse prato rápido e que, ao mesmo tempo, é nutritivo e que fazia com que as pessoas tivessem a energia necessária para o dia de trabalho. Uhum. Né? E se tornou um dos nossos pratos típicos. Você falou em Festa da Uva, né? Nos desfiles da Festa da Uva, sempre tem, em algum momento, a homenagem ou a referência ao plantio do milho e à feitura da polenta, né? Uhum. Nas Olimpíadas Coloniais tem nos Jogos Coloniais tem aquela modalidade do plantio do milho, do Sim. debulhar o milho, do Uhum. fazer a polenta, né? Então, são a alimentação, como falamos no início do programa, ela tem uma ligação imediata com a história, né? Como que se desenvolveu a região. Sim, sim, e falamos de vários pratos, mas queria lembrar aqui também, porque é um prato que eu gosto muito, que é a feijoada no Brasil, que vem da cultura afro, né? Descendente também do período escravagista do Brasil, que tudo que sobrava, né, da casa grande para a senzala virava alimento. Por isso essa cultura. E hoje é um prato, mais uma vez, gourmetizado, né? E que sobravam as partes menos nobres, né? Exato. E que hoje nós, né, pagamos um dinheiro bem alto, né, um prato desejado por pessoas que têm poder aquisitivo, como exatamente esse tipo de feijoada, com tudo que, em tese, seria o que sobrava na ocasião, né? Eu já vi restaurante aí cobrando bem caro por Uhum. feijoada, R$120, Sim, 150 uma feijoada. Sim, né? com orelha de porco, joelho de não sei o que Isso. lá, né? Que eu fico já com o pé atrás, porque eu, particularmente, não é o meu gosto principal, mas gosto da feijoada. Com tudo isso, Prefere o feijão, né? um feijão com carne até gosto, mas assim, essa cultura de tudo. Tem a feijoada vegetariana, né? Que, já viu? Não. Feijoada. Que daí, em vez dos miúdos de porco, vão pedaços de legumes dentro. Que às vezes tem até uma textura parecida. Você pega a cenoura e coloca no feijão, né? Vai ter ali os pedacinhos de cenoura, de batata, sei lá. Eu não recordo agora de cabeça o que se coloca na feijoada vegetariana, mas existe, né? Que interessante. É. Eu não sabia. Eu, particularmente, em casa, eu boto legumes, eu boto batata, mas nunca tinha parado para pensar. Mas era para engrossar o caldo, entendeu? A ideia, o objetivo era esse, né? Mas é aquilo que você falou. É a adaptação, que aí é uma outra coisa que a gente vai ter que fazer um intervalo e depois a gente volta, que é aquilo que é, porque é, e aquilo que a gente se apropriou e na nossa casa, na nossa vida, é o nosso jeito, e que se transforma depois em receita de família. Vamos deixar os ouvintes falarem também, Beverly, uma provocação. Qual que é o seu prato de inverno favorito? Isso, fica o convite. Vamos lá. Tu quer dizer o teu? Vai deixar para depois? Eu vou pensar, porque são tantos Mistérios. aqui, eu vou precisar uns minutinhos para pensar qual que é o favorito. Se tem um, né? Ou pelo menos o top 3. Top Isso 3, aí. assim, os 3 mais favoritos. 11h38. Eu vou pedir licença, então, Ronaldo, e a gente volta logo depois do intervalo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
O futuro da tomografia chegou ao Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Serra Gaúcha com o novo tomógrafo Revolution Ascent da GE Healthcare, uma das plataformas mais avançadas no uso de inteligência artificial, gerando imagens com altíssima qualidade, maior conforto ao paciente e diagnósticos ainda mais rápidos. É mais conforto para o paciente, resultados ainda mais precisos e mais qualidade no atendimento do CDI Unimed. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h39. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar. Cultivamos amor à terra. 10 graus. Amor, amor, ele falou papai. Papai, conta uma história pra eu dormir. Papai, posso pegar o carro hoje? Pai, tu vai ser avô. A vida passa voando, não acelere ainda mais. Se for viajar no Dia dos Pais, não corra na estrada para chegar antes. Respeite os limites de velocidade. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 999836076. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h42. Muito bom dia para você. Retomando aqui o programa Tá na Pauta de hoje. Valeu pela sua companhia e audiência. O WhatsApp disponível 999530616 e o telefone fixo 32209400. A pergunta, já que estamos falando com o Ronaldo Velho Bueno, que é jornalista, mas também é mestre em letras e cultura, e a gente está aqui fazendo um bate-papo sobre as comidas de inverno e, óbvio, como elas se entrelaçam num jeito de sermos no mundo, né? O que comemos faz a gente refletir sobre como pensamos, como agimos, o que valorizamos, como nos comportamos quando vamos nos alimentar em outros lugares, né? Então tem a ver com essa costura aqui e, obviamente, como a marca de um tempo, né? O que está mudando em relação ao que já foi outrora, o que está acontecendo agora e possivelmente o que vai acontecer como reflexo desse comportamento no futuro. É tudo isso junto incluído e você é nosso convidado. Então a pergunta é essa: quais são ou qual é o teu prato de inverno favorito, né? Típico da nossa região, típico da sua cultura familiar, quem sabe? Conta pra gente pelo WhatsApp ou pelo telefone. E se não tiver, como nós aqui, eu e o Ronaldo, convencionamos que fazer um prato só tá difícil, pode ser aí três que você gosta muito e que para você é a cara do inverno. Cara do inverno, né? Eu, particularmente, o Ronaldo, tem pratos que eu acho que é a cara do inverno, mas eles não são os meus pratos favoritos de inverno. Por exemplo. Eu elenquei 2 aqui. Manda lá, Para mim, então. 2 pratos que são bem típicos do inverno e eu gosto muito
são a sopa de anholine e o pinhão. Por que esses dois? Porque a sopa de anholine, por mais que a gente possa comer ao longo do ano inteiro, né, ela está ali à disposição, a anholine tem a venda no mercado, mas eu praticamente não faço em outras épocas do ano, faço praticamente só no inverno, e é como que se fosse marca o início do inverno, né? Não é inverno antes de não ter feito a primeira sopa. Então, para mim, ali a sopa de anholine está em primeiro lugar. E o pinhão também, porque, bom, esse por uma característica de safra mesmo, né? A gente só tem à disposição, eu não recordo agora, o início da colheita é 1º de abril, eu acho. Eu não sei te dizer. Todo ano tem uma data em que é permitida, né, a é coleta verdade, do pinhão. Mas no mercado demora um pouquinho mais para chegar, então ali a gente só vai ter à disposição meados de abril, maio. Esse ano fui comer pinhão só em junho, e depois ele some, né? Claro que dá para manter a semente congelada, fazer em outras épocas do ano, né? Se você armazena a paçoca de pinhão, por exemplo, né? Dá para deixar no congelador ali e fazer em outro momento do ano. Mas o pinhão, a semente do pinhão, para mim, ela é típica do inverno. E as suas variáveis, né? Porque eu gosto muito da paçoca de pinhão. O pinhão picadinho, feito com bacon, com carne, comer com arroz branco, nossa, tá perfeito, né? E lembrando aqui de outros pratos típicos, né? Se a gente pega da influência cultural dos campos de cima da serra, e aqui a Caxias do Sul recebeu muitas e muitas pessoas vindas de Vacaria, Bom Jesus, São Francisco de Paula, né? Nós temos milhares de pessoas dessas cidades morando em Caxias. A gente tem o carreteiro, né? O arroz carreteiro, que é típico da região dos campos de cima da serra. O entreveiro, que também é uma delícia, né? Se pega o entreveiro de pinhão, então, que mistura várias carnes, né? A paçoca de pinhão não vai carne? A paçoca de pinhão vai carne moída, Pra né? mim era misturado carnes, não? Todas carnes? Que eu conhecia, assim, me venderam a ideia de que paçoca de pinhão é linguicinha, guisadinho, sei lá, não sei que outras carnes que eu identifico ali, mas era mais do que uma carne. Pra mim, essa era o entreveiro. Olha aí, ó. Mas então talvez fosse um Que tu vê que entendimento equivocado meu. Entreveiro, normalmente é o nome, para nós aqui da região, dado aos pratos típicos campeiros, né? Eles têm a ver com essa cultura mais do gaúcho. Isso. É isso? Isso aí. E daí o entreveiro vai ali a carne de gado, de porco, a carne de frango também ali, né? Geralmente feito num fogão a lenha, né? Vai misturando ali com uma colher, com uma espátula. Também é algo bem típico do inverno, do frio gaúcho, né? Mas para mim aqui a sopa de anholine e o pinhão são os meus favoritos. E os teus, Beverly? Então, eu estava aqui, até cheguei a pesquisar, porque eu ia falar uma coisa, mas eu não tenho certeza. Veja, né, na hora em que a gente começa a falar sobre isso e fala pensando sobre, muda um pouco já algumas coisas que para mim estavam resolvidas, vejo que não estão. Por exemplo, essa questão da paçoca de pinhão e outras receitas que a gente vai percebendo que, para mim, que sou típica da Serra Gaúcha, costumo fazer refeições nas casas das pessoas que são típicas daqui, é de um jeito. Mas quando você começa a ter intercâmbio com outras pessoas que vieram de outros lugares do país, aí você começa a perceber que o mesmo nome dado são receitas, por vezes, um pouco diferentes, né? Para mim, Ronaldo, eu prato com a cara do inverno é sopas. Não necessariamente a sopa de anholine. Eu para mim, a ideia assim, de qualquer sopa. Sopa creme, qualquer sopa. Sopas, para mim, é a cara do inverno. Não necessariamente a de anholine. Eu não tenho uma sopa preferida. Eu não te diria que a minha sopa preferida eu gosto. Tem dias que eu estou com vontade de comer sopa de anholine. Tem dias que eu estou com vontade de tomar uma sopa creme, sei lá, cozinhar um aipim, que eu acho maravilhoso. Nossa. Triturar ele, bater, colocar uma linguicinha ali, um temperinho verde. Aquela linguiça fininha, né? Nossa, pra mim isso aqui é ouro. Refoga a linguiça fininha e depois bota o creme de aipim. Aipim, gosto muito de creme de ervilha, acho delicioso. De abóbora, faço muito. E quando não raro, misturo tudo. Cozinho tudo isso e faço um terceiro creme, um creme disso tudo e fica com uma coloração diferente. Mas para mim é sopas. Outro prato que para mim, sim, esse eu gosto e é a cara do inverno, é feijão. Comer feijão. Eu sei que o brasileiro gosta do arroz com feijão meio que quase todos os dias. Eu não como arroz e feijão todos os dias.
acho um prato saboroso, mas não tenho o hábito. Gosto do feijão no inverno. E eu estava tentando lembrar o porquê. A minha mãe fazia no fogão a lenha o feijão cozido não na panela de pressão. Esse que ficava apurando, cozinhando. Engrossando o caldo. Engrossando o caldo. E era só no inverno. Então, para mim, era igual a fogão a lenha. Era igual comida de mãe. E era naqueles dias bem frios, assim. Ela fazia o feijão, ficava aquilo aproveitando já o fogo. Já aproveitava o fogo, por isso era muito frio. E para mim, a comida típica de inverno, e eu gosto, feijão. Aí feijão com qualquer coisa, feijão arroz, feijão puro, não importa. E o terceiro prato, que eu não quero deixar passar, é a polenta mole com molho vermelho. Eu ia dizer com molho de ragu. E aí eu fui pesquisar, porque eu já não sabia mais a diferença do molho de ragu com o molho bolonhesa. Tem algumas pessoas que diziam molho bolonhesa, que é tipicamente o vermelho com o guisadinho, né, com a carne moída, que é o que eu gosto. Mas não tanto guisadinho. Aí eu fui pesquisar. O ragu é o tipo de molho vermelho à base de tomate que pode levar carne ou não. Então, ou a bolonhesa, que é típico de quem vem da Bolonha, este é feito assim, então ele é uma variação do ragu com a carne moída. Obrigatoriamente com a carne moída. Eu posso dispensar a carne moída, mas o molhinho tem que ser vermelho. Aquele queijinho por cima. Nossa. Derretendo ali, Nossa, isso aqui pra mim é ouro. É uma maravilha, Uma maravilha. Tem a ver com a cultura da gente. Que era o que nós íamos falar depois, né, Ronaldo? A ideia de como a gente também decodifica isso e cria a nossa própria cultura, uma receita de família, uma variação que é nossa, é o nosso jeito de fazer, né? Exatamente. Depois as receitas, elas vão se adaptando nas famílias, nas casas, né? Porque a gente não segue necessariamente a mesma receita. Sempre tem aquele segredinho de família, né? Ainda mais, hoje a gente tem vivido uma era de... me fugiu agora a palavra, mas é como se fosse uma padronização, né? Fica tudo muito homogêneo, até por conta da reprodução em larga escala da internet, né? Mas você coloca lá uma receita na internet, as pessoas vão lá e copiam, né? Antigamente não tinha isso, né? Quando muito, o caderninho de receita, né? E você compartilhava a receita pessoa a pessoa. E às vezes não compartilhava. Às vezes as nossas avós faziam no olho, não seguiam uma xícara de tal ingrediente, né? A típica nona italiana ou Fazia essa de descendente, se fizer com receita, tira Perdeu o título. Perdeu o título. Então, e daí você vê que não tem como ficar igual de uma para outra. Porque se você faz no olho, e se você não segue uma medida oficial, não tem lá a balancinha, não tem lá o medidor. O medidor, são 500 gramas de farinha para fazer a massa na mão, né? Não, vai sendo feito no olho. E isso faz com que tivessem as variações de casa para casa, ou seja, de família para família. Então, isso faz com que, às vezes... na conversa com amigos, com conhecidos, a gente descubra assim, uma variação não, mas lá em casa a sopa de angiolini é assim. Sim. Né? Lá com em carne casa, ou sem carne? Exatamente. Com frango, sem frango? O molho da polenta é assim, é com o frango, por exemplo, não é com o guisado. Né? Pode ser que seja assim. Exato. Né? O macarrão lá em casa é com a asinha do frango, não é com a sobrecoxa. Daí você vê que já vai mudando, né? Tem as adaptações de família para família e a gente vai criando aquela memória afetiva exatamente como era feito na nossa casa, né? Tem uma historinha que eu lembro que eu li, era uma mensagem, Ronaldo, mas eu não lembro mais toda a mensagem, mas eu lembro dessa parte que ficou na minha memória. É muito antiga, acho que você deve ter ouvido em algum momento aqui na rádio mesmo, quando você trabalhava aqui, que rodava essa mensagem com 1000 reflexões, mas era mais ou menos o seguinte, que alguém fazia um peixe na frigideira sem o rabo e sem a cabeça. E aí, alguém na história veio perguntar, mas por que sem o rabo, sem a cabeça? E a pessoa não sabia responder por quê, né? E lá pelas tantas, voltando na amnésia do que acontecia, a receita era porque a frigideira era menor. Alguém, em algum momento do processo, a frigideira era menor, não cabia, cortou o rabo e a cabeça, mas a receita original não era assim, né? Então, a mensagem é mais ou menos para a gente poder olhar sobre como às vezes a gente não pensa no que está fazendo, né? Que pode aproveitar melhor. Era mais ou menos isso. Mas me fez lembrar,
melhor, porque é um pouco isso que você está falando, né? As pessoas vão fazendo as suas adaptações por N motivos que às vezes são simplesmente aleatórios. Por que faz com a asinha e não com a coxa do frango? Talvez porque naquele dia que você foi no mercado só tinha asinha, mas aí virou uma tradição e ninguém mais sabe, não né? sabe por quê, né? Ninguém mais sabe. Os ouvintes participam aqui. Vamos o Rogério Camargo de Carvalho mandou figurinha dizendo que está acompanhando o programa. O Ivanor Bertotti diz, já me deu fome aqui. Para ele, pratos típicos de inverno são lasanha, em primeiro, lasanha, feijoada. Eu concordo com ele, lasanha para mim é típico de inverno. E sopa de nholine. Ah, muito bom. Bom, eu adoro né? lasanha, mas para mim é um prato assim do ano inteiro. Para mim eu gosto, pesado. Inclusive no verão. A Ana Séries que para ela sopas, ela é do meu time. Qualquer tipo de sopa é a cara do inverno. Polenta mole com molho de frango. Veja. Qual parte do frango, hein, Ana Eu acho que Célia? deve ser aquele molho desfiadinho, franguinho desfiadinho, né? Tá. Que daí vale qualquer parte, né, Ronaldo? É tipo assim, eu sou borô. Conta aí, Ana, eu tô deduzindo, mas não tenho certeza. O Pedro Ivan diz o seguinte, oi, Beverly e Ronaldo. A paçoca de pinhão no campo, Bom Jesus, era feito com carne de caça, tatu, lebre e etc. Depois, com o surgimento do gado, né, o vacum, se incrementou com outras carnes, diz o Pedro Ivan do bairro Panassolo. E faz muito sentido. Faz A total época sentido. dos tropeiros. Ia ter lá franguinho. Não tinha um açougue à disposição, não. né? Linguicinha feita? Não, né? Vamos picar. Não tinha nem a linguiça, Legal, né? obrigado, Pedro, por essa informação, né? Interessantíssima. Gostei também. O Charles mandou áudio. Então, Charles, por tua conta e risco, tá bom? Vou rodar o áudio lá. do Charles lá de Viamão. Ou não. E aí, pessoal? Aqui é o Charles falando de Viamão. Temperatura aqui na cidade 18 graus. Bom, o pinhão é muito bom, né? E falando em pinhão, me lembra da minha terra, Santa Catarina. E lembrando de Lages, eu lembrei da festa do Pinhão, onde quem veio cantar foi o Felipe Dilon. Ele achou que lá era Rio de Janeiro, veio só de bermuda e regata. Se deu mal. Abraço. Ainda que tinha um pinhãozinho pra ele comer, se esquentar, né? Porque senão tava feio o negócio. Aliás, comidas de inverno são normalmente comidas térmicas, né? Elas aquecem. Tem essa função, né? A Marisete, a filha da Isabel, um beijo pra Isabel, um beijo pra Marisete. Elas, oi, gente, falando em comida, e que tal aquela sopa de minestrão nos dias bem frio? Pra ela, sopa com cara de infância, com massa caseira. Gente, massa caseira. Massa caseira é outra coisa que eu tenho uma memória. E ainda assim, aquelas fora do padrão de qualidade, né? Cortada na faca? Uma cortada na faca, era irregular, picão. Né? Era picão, literalmente. Cada pedaço era um pedaço, né? Só Deus na causa. Mas que coisa mais boa. Eu gosto, quando vai fazer a massa caseira, não façam isso, gente. Mas eu gosto, inclusive, de comer ela crua, né? Sério? Roubar os pedacinhos crus ainda, antes de cozinhar. É muito bom, Beverly. Olha! Aquela massa antes de ir antes de ir pra panela, né? Sim. Já vai roubando uns pedacinhos ali da mesa e vai comendo. Eu acho uma delícia. Gente, eu fui pesquisar porque eu não me quanto aguentei. mais grosso o pedacinho da massa, mais saboroso. Melhor ainda, né? Eu acho gostoso demais. E a minha mãe fazia essa massa, assim, feita, como eu disse, no picão, né? Cortado no picão. E depois ela colocava, ao invés de farinha de trigo, Ronaldo, ela passava na farinha de milho. De milho, para não ir grudando uma na outra, né? Isso aí. De milho. Minestra ou minestrone? Olha só, tinha mais um nome que eu nem lembrava. A diferença entre minestra e minestrone é na quantidade e variedade de ingredientes. O minestrone é uma versão mais rica e substancial da minestra. A minestra é uma sopa italiana, geralmente feita com caldo e alguns vegetais, grãos e massas. A sopa mais básica tem menos ingredientes. E o minestrone, ela já é mais encorpada, aí sim, o minestrone leva feijão. Olha, como eu tô sempre com fome, eu prefiro o minestrone, então, né? Com essa diferenciação aí. E tem, inclusive, a minestra de arroz, né? Que é com caldinho de feijão e arroz no lugar de massa. Eu só conhecia com massa. Eu prefiro a com massa também. Eu nunca nem comi com arroz. Mas olhando para a cara dela, não simpatizei. Não gosto de sopa de arroz, né? E então, a de feijão também não. Então. Não gosto, não curto muito. Ok, gente, estamos na reta final aqui, 11h58, Ronaldo. Me parece que a gente conseguiu passar muito sobre história desses alimentos, história de onde vêm essas receitas, mas a gente não fez ainda essa conexão do como mudamos em relação a isso e a tendência do que poderá mudar ainda
para o futuro, né? Talvez uma das abordagens, Ronaldo, seja que o caderno, o fazer no olho, perdeu-se. Dele veio o caderno de receitas, se perdeu também. E agora a receita na internet, que já não é mais a receita na internet. Agora é a receita no TikTok, que é 30 segundos para você fazer uma receita ao mesmo modelo que a gente pensa, rápido. Ninguém mais quer ficar... Não é que não queira ficar na cozinha muito. Ninguém quer demorar muito para estar na cozinha. Quero saber como é que faz agora, em 5 minutos. Uma moda que eu tenho observado, vamos colocar essa palavra, moda, né? Quando a gente procura por alguma receita na internet, sempre ali na barra de buscas do Google vai complementar alguma palavra, né? E é incrível como qualquer coisa que você pesquisa é acompanhado do rápido, prático, instantâneo, né? Parece que a gente quer fazer, claro, a vida é corrida, a gente tem pouco tempo, às vezes, no intervalo do almoço, ou chega tarde em casa, então a gente quer praticidade. Mas alguns pratos, como aquele feijão que a tua mãe fazia, Beverly, ele demanda um cozimento lento, no fogão a lenha, sem a pressa, sem a panela de pressão, por exemplo, para poder engrossar o caldo da maneira que você só comia em casa, né? E hoje, na nossa vida contemporânea, a gente precisa fazer o feijão em 2 minutos, né? Eu colocar aqui um tempo exagerado. Mas nos outros pratos também, né? Eu já cansei de ver na internet, no Instagram ali, receita para você fazer a massa da sua avó, mas em 5 minutos. E tudo elétrico, né? Ronaldo. Panela de fazer pão, arroz panela elétrico, de fazer arroz. Panela de pressão elétrica. Então, a gente tem que... tudo isso é válido, obviamente, na nossa vida corrida. A gente não está aqui para ser... para romantizar o passado e as dificuldades. E nem fiscal da mais. cozinha de ninguém, né? Fiscal da cozinha alheia, jamais vamos fazer isso. Porém, talvez seja uma das marcas do nosso tempo, ok, mas existem pratos e a gente pode reservar a cozinha também para nem que seja uma vez a cada 15 dias ter um momento mais afetivo com o alimento, e isso significa um jeitinho muito próprio de preparo, né? Ir na feira comprar, eu acho tão sensacional Quem me isso. acompanha nas redes, Beverly, eu tenho o meu ritual gastronômico é a cesta da pizza. Eu coloco lá no Instagram. Às vezes eu não posto porque eu como mais rápido do que eu faço a foto. Mas toda sexta-feira, de noite, eu faço pizza caseira. E quando eu digo faço a pizza, é desde a massa, né? Farinha, água, o fermento biológico, ela fermenta por 1h30, depois tem que abrir a massa, tem que pré-assar, daí cada semana eu preparo com um sabor diferente. Eu não tenho tempo de fazer isso, obviamente, todos os dias, mas um dia da semana, na sexta-feira à noite, eu reservei para ter esse momento gastronômico e criar uma tradição que é da minha casa. Né? E essa a tua cultura de família, né? É essa relação afetiva com o ingrediente, de escolher no mercado do que vai ser a pizza dessa semana. Né? E o que faz a gente pensar que às vezes a gente tem o cardápio de domingo, o cardápio de sábado, a gente nem se dá conta, né? É o almoço de domingo, é muito típico, né? Macarrão ou churrasco para algumas pessoas, né? A Beatriz Tessari Vivan, para não deixar quicando aqui, ela me mandou uma foto, tenho provas, do panelão que ela cozinhou feijão. Aquele feijão, para mim, deve ser o feijão carioquinha, não é o preto, assim, ele é... Aquele marronzinho. É, marronzinho, não chega a ser o vermelho. E diz, olha, bom dia, o meu feijão aqui. E cozidinho na panela, nada de panela de pressão, uma delícia. E a Maria Santa Catarina mandou um áudio. Deixa eu ver se a gente consegue rodar antes de terminar aqui, Ronaldo. Vamos escutar junto. A verdadeira minestra do italiano é o feijão passado no coador e feito a massa como tagliatelle. Essa é a verdadeira massa do italiano. Bom dia. Olha. E eu gosto do tagliatelle porque ele é mais grossinho, né? É o nosso tipo, né? É esse grossinho. Eu Obrigada. Do que aquele mais fininho é o... Não fugiu o nome daquela massa? Não, a mais fininha. Espaguete? Cabelinho de anjo. Ah, sim, cabelinho de anjo. A gente chama de cabelinho de anjo. Tem um outro nome, né? Tem. Fideline. Eu não ia lembrar também, Fideline. Pra mim é cabelinho de anjo. Ai, obrigada, Maria Santa Catarina, por nos ajudar aqui. Aliás, a Maria faz umas massas maravilhosas. Ronaldo, obrigada aqui pela presença, viu? Um programa cultural, literalmente cultural, né? Comida é cultura, os nossos costumes são cultura, e é sempre bom a gente trazer um olhar diferente sobre as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos já